Tarde de sol neste dia 10 de outubro de 2020. Começa agora mais uma edição de Rapidinhas de Cultura. Olá a todos, como é que estão? Bela tarde de sol hoje, belo dia de sol, dia de verão até. Está um calor assim de veraneio, dá vontade de estar para a praia, mas pronto, o dever é quanto obrigas e aqui estamos nós com todo o prazer e com toda a vontade para mais 10 Rapidinhas de Cultura que começam agora. Vamos então à pergunta número 1 de hoje, que é como sempre uma atualidade. Que organização internacional colocou uma estátua de Bolsonaro no Pantanal, imitando Nero ao ver Roma a ser consumida pelas chamas? É uma estátua, digamos que original, tem o seu um gosto um bocadinho mórbido, mas esta organização internacional, esta ONG tem, pronto, resolveu bem chamar a atenção para os incêndios na Amazónia e no Pantanal e colocou esta bela estátua de Bolsonaro, hum, tal qual imperador, a apontar para a Amazónia em chamas. Pergunta 2. Existe alguma diferença entre a Grã-Bretanha e o Reino Unido? Se sim, qual? Todos nós ouvimos falar da Grã-Bretanha, todos nós ouvimos falar do Reino Unido. São coisas diferentes. E se, sim, se são diferentes ou não, se sim, o que é que as faz diferença? O que é que as faz diferentes? Pergunta 3. Em que filme de 2008 os protagonistas são Owen Wilson, a bela Jennifer Aniston e um labrador retriever? Este filme é a adaptação de uma obra de John Grogan. Foi adaptado ao cinema, a obra é de 2005 e é daqueles filmes, e o livro é daqueles coisas de chorar as pedras da calçada. Portanto, em que filme, 2008, são então protagonistas Owen Wilson, Jennifer Aniston e um labrador retriever? Pergunta 4. Quem era o chanceler da Alemanha a quando da reunificação em 1990? Em 1990 a Alemanha reunificou, depois da queda do muro no ano anterior, passamos a ter uma Alemanha única. E quem foi o responsável por, ou o chanceler, quando isso aconteceu? Pergunta 4. Pergunta 5, perdão. Quem é o aniversariante de hoje? Aqui com a sua bela bigodaça. Foi um antigo jogador do Estoril e do Marítimo, mas foi como treinador de futebol que se notabilizou. Quem é este belo rapagão que faz hoje anos? Pergunta 6. Quem foi o rei que aboliu a pena de morte em Portugal? Hoje, se não sabiam, hoje é o Dia Mundial contra a Pena de Morte e é bom sempre recordar que Portugal, em 1867, foi um dos primeiros países do mundo a abolir a pena de morte. E, portanto, ainda estávamos em monarquia e em que reinado isso aconteceu? Portanto, que rei aboliu a pena de morte em Portugal? Pergunta 7. Que escritor britânico foi vítima de uma fatá decretada pelo Irão em 1989? Isto resultou de uma obra muito polémica deste escritor britânico, em que o Ayatollah Khomeini, pronto, resolveu decretar uma fatá em que, hum, pronto, claro, a pena de morte a este escritor britânico, ele ainda hoje é vivo, portanto, mas a sua vida nunca mais foi a mesma depois deste episódio em 1989. Pergunta 8. Quem foi o inventor da primeira lâmina de barbear? Quem foi o inventor da primeira lâmina de barbear? Este americano, não é britânico, é americano, criou em 1901 um dos maiores impérios para produtos deste género e, resultado da sua invenção da lâmina de barbear, e ainda hoje essa marca existe. Portanto, quem foi o inventor da primeira lâmina de barbear? Pergunta 9. Como se designa o jogo que culmina o final de uma temporada de futebol americano? Como se designa o jogo que culmina o final de uma temporada de futebol americano? Em 2021, alguns no primeiro fim de semana de fevereiro, terá a sua 55ª edição. E pronto, eu tenho o meu favorito, Green Bay Packers, Go Packers, e vamos ver. Há sempre bastante emoção e é dos eventos onde a publicidade é mais cara. O minuto de publicidade é o mais caro do ano. É precisamente
neste jogo. E finalmente, pergunta 10. Hoje, 1 de 5 para a tarde. Como se chama este doce conventual? Tem um ótimo aspecto. Estes canudos são ótimos. Não engordam nada. São extremamente light. Ou não. E pronto. E portanto, que nome tem este docinho conventual? E se forem servidos, é pá, força. E pronto, as rapidinhas estão na mesa. 10 perguntinhas para desafiar a vossa cultura geral. E se, pronto, já sabem, podem pôr na pausa do vídeo, voltar atrás, ver novamente. Se quiserem saber as respostas, elas vêm já de seguida. Vamos então às respostas das rapidinhas de hoje. Na pergunta 1, a Greenpeace resolveu fazer esta estátua em honra a Bolsonaro, devido à ação do presidente do Brasil, à inação neste caso, face aos incêndios na Amazónia. A diferença entre a Grã-Bretanha e o Reino Unido é precisamente a Irlanda do Norte. Portanto, a Grã-Bretanha estamos a falar da Escócia, País de Gales e da Inglaterra, e se juntarmos a Irlanda do Norte, passamos então aí a falar do Reino Unido. Pergunta 3. Marley e eu, Marley and Me. Este livro e filme que conta a história de John Gorgon e o seu labrador Retriever. O chanceler que estava no governo da Alemanha foi Helmut Kohl. O nosso aniversariante de hoje na pergunta 5 é o selecionador nacional Fernando Santos. Boa sorte para ele no jogo amanhã contra a França. O homem responsável pelo milagre de sermos campeões da Europa. E pronto. E deixa eterna saudade no Sport Lisboa e Benfica, devo-vos dizer. Pergunta 6. Dom Luís era o rei que estava no trono quando foi abolida a pena de morte. Na pergunta 7, temos o escritor britânico Salman Rushdie, que na altura, em 1969, escreveu um livro chamado Versículos Satânicos, no qual a história de Maomé pronto, foi considerada um escândalo para os muçulmanos, e então esta teve uma fatalidade declarada pelo Irão. Na pergunta 8, Gillette, célebre Gillette, que hoje todos os homens conhecem, uns mais que outros, não é? Uns conhecem menos. Na pergunta 9, o famoso Super Bowl, o final do futebol americano, que é um evento, principalmente os intervalos, são verdadeiros espetáculos musicais. Ainda me recordo de Jennifer Lopez e de Shakira. E finalmente na pergunta 10, as saborosas cornucópias. Esta coisa de doce conventual do demónio que, enfim, agora marchava que nem ginjas. E pronto, meus caros, as rapidinhas de hoje estão dadas. Como sempre, muito obrigado a todos os que diariamente me seguem através do canal do YouTube. Já sabem que à quarta-feira há dose dupla. Para a semana há várias doses duplas de quiz. Estarei terça-feira no Estado de Alma. Quarta-feira estarei no quiz às quartas online. A todos muito obrigado por estarem aí desse lado. Eu continuarei aqui deste lado. Enquanto o bicho não me comer, espero que não. E vá, fora de brincadeiras, muita saúde para vocês e tenham cuidado com o vírus, que ele anda aí e os casos continuam a subir. Muita saúde, muita força e estamos na luta.